Então, bora começar. Vamos começar esse campinho tradicionalíssimo. Sempre antes das nossas partidas, a gente traz a formação que a gente entende como ideal, né? Na verdade, eu acho que cabe o debate aqui, Felipe e Juvenal, se a gente vai fazer a formação que a gente imagina que vai acontecer, imagina que o Vojvoda vai escolher, ou se a gente vai fazer as escolhas por nossa própria conta, do jeito que a gente quer ver o Fortaleza jogar. O que é que vocês acham? Acho que pode ser uma espécie de mistura dos dois, mas mais voltado porque a gente acredita que o Vojvoda possa escolher, né? Até porque eu acho que isso pode movimentar um debate mais interessante acerca do ataque, né? Já que a gente tem um grande retorno, podemos dizer que é um grande retorno lá na frente, Isso. então acho que ir por essa linha pode ser mais coerente também. Tá certo. Vamos então falar de como que a gente imagina que o Vojvoda vai montar esse time, certo? O Fernando Miguel ele já tá aí porque é nosso goleiro João titular, salvo uma lesão, uma suspensão ou um desgaste físico muito grande, não vejo motivo para não colocá-lo, certo? Então a gente começa na linha defensiva. Vamos começar pelas laterais. Vocês imaginam o Pacheco sendo poupado ou não? O Pacheco que jogou muita bola contra o Santos. Cara, assim, eu não pouparia. Eu acho que é um tempo interessante, claro. Não quero que o Pacheco não jogue na quinta-feira, mas entendendo que é só na quinta-feira, acho que tem um tempo tranquilo de recuperação. Eu acho que essa vitória contra o Inter, ou buscar esse ponto lá em Porto Alegre, é muito importante por tudo aquilo que a gente conversou, né? Por ter uma tranquilidade maior no Brasileirão, por estar avançando aí, se distanciando cada vez mais do Z4 e recuperando a gordura que a gente perdeu. Então, eu colocaria o Bruno Pacheco sim na lateral esquerda. Eu falei Fernando Miguel, foi? Foi. Acredito que sim. Mas entendemos. Não, Assim, pois Juvenal, fique claro, tá aí, nosso queridíssimo João Ricardo Paredão. Perfeito. E Juvenal, tu se lembra quando a gente sempre tentava adivinhar o que o Vojvoda faria antes de um jogo importante? E a gente não, eu acho que ele vai utilizar certo jogador e tal, e sempre a gente era surpreendido de uma forma completamente oposta, né, ao que se imaginava. Então, eu acredito fielmente que pela distância do jogo, hoje é sábado, o jogo que de fato é só quinta, sabe? Eu acredito que a gente pode ir de Bruno Pacheco. E, diferente dessas outras oportunidades, dessa vez eu acho que a gente pode meio que se confirmar. Né? Até pelo espaço é muito grande, cara. É praticamente uma semana, assim, não é uma semana depois, óbvio. Mas praticamente, cara, um jogo é sábado até quinta-feira. Eu acredito que o Vojvoda possa sim escalar Bruno Pacheco sem mais problemas. É claro que o medo de lesão, o medo de eu acabar perdendo um jogador importante é enorme, né? De fato. Mas eu iria também nesse palpite de Bruno Pacheco do lado esquerdo. Perfeito. E assim, né? Ele jogando contra o Atlético na quinta-feira, o América, perdão, tô cheio de atos falhos aqui. O América na quinta-feira, ele pode ser segurado contra o Curitiba, né? Que eu entendo ser um jogo mais viável para a gente jogando em casa, com a força da nossa torcida. Então, eu acho o desafio de pegar o Inter no Beira-Rio um confronto que exige a presença do nosso lateral esquerdo titular. Então, eu concordo com vocês. Apesar de vir e mexe, o Vojvoda optar por dar uma segurada no Pacheco, eu concordo com vocês que ele deve titular, né? Deve entrar titular nesse jogo contra o Internacional. E aí a gente vai para a lateral direita, né? Teríamos nessa lateral direita Tinga, Dudu. Como é que vocês avaliam? O próprio Pikachu, estou falando só por questão de posicionamento de opções, porque eu acho que a opção é Tinga ou Dudu, né? E eu não vejo motivo, razão para o Vojvoda não escolher o Tinga. E vocês? Isso.
Assino também. A gente não consegue enxergar motivos, né, de que possam tirar o Tinga, até pelo mesmo argumento que a gente está apostando, pelo menos o que eu estou apostando no Pacheco, tá? Então acho que é meio que espelhado aí no que a gente chama de um time titular, né? Pacheco de um lado e Tinga do outro. E é engraçado essa coisa, né? O Tinga, antes da lesão dele, ele estava muito, muito, muito contestado, sofrendo críticas pesadíssimas, muita gente questionando a renovação com ele, muita gente questionando a própria idolatria dele, e de repente o cara se lesiona, se afasta, a gente se vê com uma instabilidade, uma insegurança defensiva absurda. O Tinga, que foi colocado como um dos principais laterais do campeonato, de acordo com as estatísticas do SofaScore. A gente sempre fala que não curte analisar as estatísticas per si, né? Apenas elas por elas, mas de contextualizá-las. As estatísticas cruas indicam o Tinga, salvo engano, como o terceiro melhor defensor, né? Terceiro melhor lateral do Brasileirão. Pode até ser que ele não seja o terceiro melhor na prática, aliando a estatística ao contexto, mas que ele é fundamental, importantíssimo e o melhor lateral direito que a gente tem no elenco. Eu acho que isso se tornou inquestionável depois do que a gente passou sem ele, né? Então, Tinga na lateral direita, nosso capitão e ídolo, tá? Na zaga, quem vai na zaga? Na zaga a gente tem primeiro lado, temos esse desfalque aí, né, que é o Tite, né, que está suspenso, né, por cartões amarelos. E a gente tinha até gente perguntando assim, será que é agora que o Chapo vai? Mas eu acho que não. Eu tô achando, e aí eu vou falar logo dos dois, porque eu acho que não dá para manter um. Eu acho que é Brits assumindo essa posição do Tite e o Tobias fazendo a zaga pela direita. Pois é uma situação um pouco peculiar, porque eu acho que o Brits ele rende bem melhor na direita do que na esquerda. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas sendo um cara que tem essa versatilidade, né? Tanto o Tobias como o Benevenuto são destros, tal qual o Ema. Então, eu acredito que a opção pelo Brits, que já jogou em outras oportunidades pelo lado esquerdo da zaga, é inquestionável. Acho que vai acontecer de fato. A grande dúvida está entre o Tobias e o Benevenuto, tá? Eu não sei ao certo se o Vojvoda vai escolher o Tobias, não. O Benevenuto e o Brits já jogaram juntos em algumas oportunidades, essa temporada, inclusive. Então, eles têm um entrosamento que eu imagino funcionar melhor na cabeça do Vojvoda. Qual a tua opinião, Felipe? E Thaís, quando o Tobias recebeu oportunidade, né, que foi contra o Goiás, ele jogou fazendo dupla com o Tite, né? Então, é claro que a gente sabe que era uma situação diferente, né? O Brits teve que meio que se sacrificar, entre aspas, jogando de lateral direito, a gente teve essa mudança, mas eu acredito mais no Benevenuto entrando nessa posição, sabe? A gente tem que manter realmente o Brits onde ele rende mais, a gente sabe que do lado direito ele consegue se criar muito melhor, então a tendência seria o Benevenuto. Mas faz sentido o pensamento do Juvenal, do Tobias acabar recebendo a oportunidade. Até porque volta para aquele assunto, né? A gente está indo aqui na coerência de que vale a pena, sim, que o Vojvoda vai acreditar em ir com o melhor Fortaleza possível, apesar do jogo ser na quinta-feira. Porém, se for um pensamento diferente, seria Tobias. Mas entrando na coerência que a gente tem aqui, é Brits e Benevenuto. Pois é, essa escolha eu acho... Eu tô bem insegura, sabe? O Tobias, apesar do gol contra, que marcou a sua estreia, ele vinha fazendo uma partida interessante, né? Para mim, nada de você dizer, nossa, que baita estreia. Mas ele estava fazendo uma estreia razoável
foi infeliz naquele momento. Acho que o que me pega mais não foi o gol contra, mas ele já tinha quase feito um gol contra antes, né? E acabou que em um segundo momento, de fato, marcou contra a própria meta. Então, eu não sei se isso poderia pesar para o Vojvoda, sabe? Eu colocaria o Benevenuto. Então vamos de Benevenuto. Até por um ponto, sabe? Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho o Benevenuto até um zagueiro relativamente rápido. Já foi mais. Não tem sido tão rápido quanto ele já foi para ir buscar o atacante, né? Ele não está num bom momento. A gente pode concordar com isso. Mas ele já foi no Fortaleza um zagueiro que conseguia se recuperar muito rapidamente. Eu não senti a mesma coisa do Tobias, apesar de que o recorte ele é muito pequeno. Então, eu não quero ser injusta de dizer que o Tobias é lento. Acho que falta a gente ver mais minutos do atleta. Não, mas eu acho que ele é lento mesmo, Thaís. Eu acho que ele é lento mesmo. Acho que você fez uma boa leitura. E para o jogo realmente de saldo, pode ser que o Benevenuto tenha uma qualidade maior na saída de bola, né? Então a gente teria, como o Brits também tem essa saída boa, né? A gente teria esses dois jogadores, né, na zaga com uma boa saída e sendo mais ágil. Então acho que pode ser interessante realmente para um Fortaleza, né? Ok. Então é essa a nossa linha defensiva, né? Vamos para o meio, meninos. Quem entra de volante nesse time? Acho que aí é Caio e... Caio e Zé são, assim... Caio e Zé, mantendo a coerência que a gente está desde o início, Caio e Zé são donos pelo menos de duas vagas aí nesse meio campo, né? O que vale discussão é se, por exemplo, o Pochettino acaba ganhando chance, né? Mas eu acredito que no final não vai fugir muito disso. Não vai fugir muito nem de Caio e nem de Zé Wellison fechando esse meio. Até porque, né? Se é um jogador, se a gente precisa de um jogador de criação, assim, nesse meio campo, eu duvido a gente encontrar um cara que consiga unir tanto a defesa, tanto o ataque que o Caio consegue, sabe? Ele é muito único, né? Tanto que, assim, inclusive, off-topic, né? A convocação do Diniz foi hoje e eu vi em alguns grupos de WhatsApp o pessoal questionando o Caio. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu não vejo que o Caio ainda tá no nível de convocável. Mas a gente tem que reconhecer que realmente ele é um cara acima da média nesse meio campo do Fortaleza. Eu acho que ele tem condições de ser convocado, mas também não vejo como um problema, não vejo como uma injustiça, sabe? Ele teve uma queda, né, Thaís? Ele teve agora em relação à temporada passada, um pouco, verdade. Ano passado ele comia a bola todos os jogos, né? Eu acho que a lista do Diniz ela foi mais problemática no ataque do que propriamente no meio, sabe? Mas isso aí é um outro debate. Vamos voltar aqui para o campinho e falar assim, ó, vamos lá. Beleza, a gente escolheu, esses são os dois volantes titulares, isso é fato. O grande ponto é, a gente está sempre com essa dúvida, vai jogar Pedro Augusto? Vai jogar Pochettino? Pikachu vive um grande momento. O Pikachu tem que ser titular? Eu acho que essas são as principais dúvidas. Existiriam mais caso o Caleb tivesse disponível. Mas, por hora, eu acho que a grande dúvida que permeia assim, a estratégia do Vojvoda é justamente como montar esse ataque. Queria ouvir a opinião de vocês, como que vocês imaginam que a gente tem que ir, considerando que, por exemplo, a gente pega um lateral esquerdo do Internacional improvisado, que seria o Depenha, né? Eu acho que dá para trabalhar em cima dele. No caso, o lado esquerdo do Inter é o nosso direito, seria o lugar em que o Pikachu ou o Marinho atuariam. Queria ouvir de vocês. Boa. Eu acho que um jogo primeiro, esse terceiro homem de meio aí, um pouco mais à frente, né? Eu acho que é o Pochettino, tá? O Pochettino que vem fazendo boas partidas. Foi muito importante na vitória contra o Santos. Acho que o Pochettino chega aí como titular da equipe, sem contar o papel tático que o Pochettino desenvolve, né? Ele é muito obediente taticamente, né? O Vojvoda, a gente percebe que o Vojvoda gosta muito dele. Se o Vojvoda pedir para ele ser um zagueiro, ele vai ser um zagueiro durante o jogo. Então, taticamente, o Pochettino é muito obediente. Então, acho que ele vai com o Pochettino. E já respondendo a segunda pergunta,
Eu acho que ele vai novamente com o Marinho de titular, tá? Entendendo esse seu ponto, Thaís, que você trouxe, né? Que a gente vai ter um lado direito nosso com mais possibilidades, né? Já que tem um lado esquerdo deles com um desfalque, vamos dizer assim, né? Então acho que aí é uma condição para o Marinho brilhar um pouco mais, né? Ganhar no 1 contra 1, né? Então eu iria com, no caso dessas duas posições, Pochettino e Marinho. Assino, viu, Juvenal? Assino também, tá? Acho que não foge muito disso mesmo, não. Então, Pikachu segura pro segundo tempo, é isso? Isso. Eu concordo. Eu acho que o Pochettino tá jogando, tem contribuído, não tem sido um cara regular, é verdade, entendo as críticas, concordo com muitas delas, mas eu não acho ele o inútil, o imprestável que eu vejo a galera falar, entendeu? Para mim, pelo contrário, é um cara que tem ótimos números na temporada. Se você for pegar o Tomás Pochettino, os números dele tá entre os que mais participaram em gols no Fortaleza. Se você pega aqui, por exemplo, vou abrir aqui o transfer market dele, ele tá com, deixa eu ver se eu encontro. Aqui tá só a Série A, vou abrir o gol. O Pochettino tá com 48 jogos, 5 gols, 7 assistências, certo? Se você pega, por exemplo, o Caleb, vamos ver, que é um cara que vira e mexe, está disputando posição com ele, o Caleb está com 42 jogos, 4 gols e 5 assistências. Vou até trazer um número interessante para o Iago Pikachu, que até um dia desse estava super contestado, né? O Pikachu, meninos, está com 51 jogos, 8 gols e 8 assistências. É muito doido. Tá? E vários gols abaixo do que ele fez em relação a 2022, é verdade, mas o número de assistências ele já bateu. Tem sido um cara importante demais aqui para nossa equipe. Então é isso, tá? O Pochettino, e a gente entra com Marinho, Lucero. Vocês concordam que o Lucero vai ser titular justamente por não vir jogando? Isso. Lucero, e aí entra a última dúvida. Vojvoda vai segurar o Machuca? Vai colocar o Machuca? Ou vocês acham que a gente vai ver Guilherme? Cara, acho que vamos de Machuca, novamente. Acho que eu não vejo o Guilherme. Eu acho assim, a gente contratou o Machuca muito para isso, né? Eu acho que na coletiva que ele deu na semana, que ele ainda tirou uma brincadeira com o Moisés, né? Dizendo que ele é melhor do que o Moisés. Então, acho que mostra também a personalidade que ele tem, que a gente já sabe que ele tem em campo, a gente viu que ele tem, foi consagrado já com um gol. Mas acho que vai ser Machuca, justamente porque eu acho que ainda faltam jogos, né? Você percebe que a qualidade ele tem, mas ainda o entrosamento ele vem com o tempo. Então acho que cada vez mais oportunidades para ele jogar, mais minutos, mais entrosado ele vai estar, mais entendendo o sistema do treinador e contribuindo melhor para o Fortaleza. Então eu iria com o Machuca. Eu tô bem inseguro. E tu, Felipe? Thaís, eu pensando aqui um pouco, né? Até faria sentido realmente o Guilherme começar jogando, né? A gente teve esse Machuca como opção e tudo mais. Antes do Juvenal falar, eu pensava muito no Guilherme. Só que eu lembro justamente desse argumento que a gente utilizou desde o início da escalação, sabe? Me parece que ele pode mesclar um pouco. Se o Guilherme acabar pintando ali na frente, não sei se o Marinho também faria outra ponta. Não sei se o Pikachu acabaria recebendo a oportunidade. Eu vou empatar essa disputa, porque eu acho que o Guilherme talvez poderia ser uma boa, começando e ter esse Machuca guardado. Enfim, é uma teoria. Vou deixar a Thaís decidir. Felipe, eu vou lhe dizer uma coisa. Você sempre escolhe o muro. Não, é nada disso. Olha, você concorda, Juvenal? Você não me coloque nessa, não.
Não, peraí. Eu quero saber do chat. Peraí, quando começou, você perguntou, você inclusive perguntou, fazendo justiça, você inclusive perguntou, como é que a gente faz com o Vojvoda ou a nossa teoria? Eu falei, seria coerente a gente fazer uma mistura, mas vamos pela do Vojvoda. Não existe mistura. Já começou comigo tomando a decisão. Seu argumento já está quebrado na raiz. Vai botar. A sua árvore já está quebrada na raiz, Thais Lemos. Não adianta. Cara, vamos lá. Eu tô bastante insegura. Óbvio que a minha escolha seria o Machuca, tá? Ah, perfeito. A Mariana foi na certeira. Falar em mistura não é decisão, é ficar em cima do muro. Mas vamos lá. Falar isso pro nosso técnico, então. Eu tô insegura, vou dizer o porquê, certo? O Machuca vem de 2 jogos em que ele entregou muito. Não sei como é que ele tá de desgaste, assim. O Guilherme, muito embora nós, torcedores, questionemos, ele claramente é um jogador com quem o Vojvoda conta. Se eu fosse colocar a escalação que eu gostaria de ver, é óbvio que quem entraria aí seria o Machuca. Como a gente escolheu tentar adivinhar o que é que o Vojvoda vai optar, eu fico realmente muito na dúvida entre Guilherme e Machuca, tá? Thaís, aí eu vou puxar aqui pro meu lado, viu? O meu lado do Machuca. Mas você não acha que o Machuca aí faz muito mais sentido, até por toda a lógica que a gente construiu até aqui, né? A gente colocou o que tem de melhor, né? O meio é o que tem de melhor. É praticamente o jogo titular, né? Se fosse contra o Santos, né? E o Tite estivesse fora, provavelmente a defesa seria essa, ou com o Tobias, né? Se o Lucero tivesse disponível, o Galhardo não teria entrado o Lucero. Então, seguindo essa lógica, o Machuca também vai jogar, entendeu? Eu acho que tem de ser... Assim, eu venho gostando mais das entregas do Guilherme, assim. Ele vem numa melhora. Tudo bem que ele ainda erra, ok. Mas ele vem numa melhora. Mas eu acho que ainda assim, eu acho que ele ainda tá um degrau, uma prateleira abaixo do Machuca, por menos minutos que o Machuca tenha jogado, né? Então, eu acho que por coerência, né, dessa construção desse elenco, porque senão a gente já teria que mudar aí o Marinho e pôr o Pikachu, né? Então, para manter essa coerência de um time titular, o mais titular possível, eu pediria para você também ir comigo no Machuca. Não, você colocou um ponto importante. Peraí, então, só uma dúvida. O argumento do Juvenal te convenceu, Thaís? Não, convenceu. Na verdade, a minha insegurança aí é porque aí tá o nosso time titularíssimo, com exceção do Tite e do Pochettino, que é titular e não é, né? Ele vira e mexe, muda aí com o Pikachu, muda aí com Caleb. E se a gente jogasse num 4-4-2, abrindo o Pochettino pela esquerda e metendo o Pikachu na direita? Pikachu e Marinho. Para pegar o Depenha. Mas aí eu acho que é mudar muito, não acha, não? Para pegar esse Inter aí, essa oportunidade. Pikachu e Marinho não jogaram juntos. Eu gosto. Eu gostaria porque até de... O Pikachu poderia jogar por dentro. É uma parada que ele faz bem. E o Pikachu jogaria por dentro. O Marinho daria amplitude e buscaria a linha de fundo, buscaria um jogo em profundidade. É como eu visualizo a maneira como eles talvez conseguissem conversar com atletas, né? Como posicionamento, enquanto posicionamento. Mas pode ser isso aí. A minha insegurança, na verdade, é porque tá um time titularíssimo e
e a gente tem um confronto que, apesar de dar tempo, dá para descansar, folgar no domingo, treinar segunda, terça e quarta para o jogo contra o América, talvez nem isso, porque na quarta vai haver a viagem, né? Então não sei se eles treinariam e tal. Então, por isso, eu fico insegura de meter tudo, entendeu? Então, eu imagino que a gente vai ter um time bem titular, mas eu não sei se todas as peças. Foi isso que me deu a insegurança de ficar na dúvida entre o Machuca e entre o Guilherme. Então viu como é normal você achar que a pessoa está em cima do muro? Não, cara, é uma dúvida justa, muito justa, Não, entendeu? não tem nada a ver. Aqui, por desde isso que o não é em início, cima, que não é em cima do eu muro. falei Não que é eu em cima do estava muro. insegura e eu argumentei por quê? O seu argumento foi: eu vou empatar isso aqui para jogar no colo da Thaís. Não foi. Não. Foi Aí você está resumindo em palavras todo o contexto que está sendo construído aqui. Mas beleza, tudo bem, vai. Deixa eu como em cima do muro e vamos seguir com esse corte que vai ter 40 minutos. Boa, mas ó, printem esse campinho e vamos comparar depois. Eu acho que vai ser isso aí. Acho que a gente vai dar aí, ó, green. Na verdade, eu ainda acho que poderia ser o Tobias ali, mas vamos embora. Eu acho que assim, eu acho que tem que ser a ideia. Eu acho que a Thaís falou até no início aqui, né? Acho que dá pra gente ir completo agora, para na próxima rodada do Brasileirão, a gente ir com um time misto, né? Aqui, jogando no PV. Acho que dá pra gente dar esse respiro e se preparar para um segundo jogo super decisivo de quarta de final da Copa Sul-Americana. Então, printa aí, este é o campinho. A provável escalação do Fortaleza para enfrentar o Internacional lá em Porto Alegre, tá? Tu lembra o que ele fez antes do confronto contra o Libertad, né? Que foi contra o Bragantino? A gente teve justamente, por exemplo, Dudu, Sacha, né? Caleb estava à disposição na ocasião, Galhardo. Então, realmente teve algumas mudanças em referência a que a gente acabou vendo depois, né? Então, acho que talvez possamos ser surpreendidos também, mas fica aí, campeão do GT.